Nas angiospermas, cada verticilo floral é formado por folhas modificadas. Podem ser observados frutos partenorcárpicos e pseudofrutos. E certas famílias podem exibir conjuntos de flores dispostas numa determinada organização, constituindo inflorescências características. Com relação a esse assunto, analise as afirmações abaixo. Cálice, corola, androceu e gineceu são os 4 verticilos florais observados numa flor completa de angiospermas. Angiospermas são vegetais que possuem suas sementes protegidas por um fruto. O cálice, formado por sépalas, e a corola, formada por pétalas, correspondem ao perianto. A flor é um órgão responsável pela reprodução sexuada das angiospermas, que são vegetais superiores. É formada por 4 partes. São chamados de verticilos florais: o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. As pétalas formam o que nós chamamos de corola. A corola, por sua vez, possui folhas modificadas, geralmente coloridas, e tem como função atrair as aves e insetos para ajudar na polinização. As sépalas, cujo conjunto se chama cálice, é formado de folhas modificadas, geralmente verdes. Sua função é proteger as partes internas da flor. O órgão reprodutor masculino se chama androceu, composto por um ou mais estames. O órgão reprodutor feminino se chama gineceu, cujo conjunto nós chamamos de carpelos. Cada carpelo é formado por estigma, estilete e ovário. Esta opção está correta, porque realmente os verticilos florais são esses 4, e o cálice é formado por sépalas, corola por pétalas, cujo conjunto se chama perianto. Após a fecundação, a flor perde seus verticilos acessórios e os estames. O óvulo e a oosfera se desenvolvem, formando respectivamente a semente e o embrião. Uma flor hermafrodita contém os 2 tipos de aparelhos de órgãos reprodutores. Estigma pertence a uma parte do gineceu, antera pertence à parte do órgão reprodutor masculino chamado androceu, citado anteriormente, que possui grande quantidade de grãos de pólen. A polinização ocorre e o grão de pólen se gruda no estigma, ajudando assim ao que nós chamamos de fecundação. A fecundação é a união do gameta masculino presente no grão de pólen que está na antera com o gameta feminino, que é a oosfera. O grão de pólen, chegando ao estigma, ele se gruda porque o estigma possui uma substância gelatinosa que faz com que o grão de pólen não saia mais daqui. Ele passa por várias modificações, o grão de pólen, e forma o chamado tubo polínico. O tubo polínico penetra no estilete, que faz parte ainda do órgão reprodutor feminino da flor, que é esse tubo, formando então o grão de pólen, o tubo polínico, que penetra no estilete e chega ao ovário. Dentro do tubo polínico está o chamado núcleo espermático, isto é, onde se localiza o gameta masculino, que vai se juntar à oosfera, o gameta feminino, dentro do ovário. Da fecundação origina-se o zigoto, que vai se desenvolver e formar a semente. Após a fecundação, o ovário se desenvolve e forma o fruto, enquanto as outras partes da flor secam e caem. A semente, ela é o óvulo modificado e desenvolvido. Toda semente possui um envoltório, um embrião inativo da futura planta e um material, na verdade, de reserva alimentar, que é chamado de endosperma ou albúmen. À medida que a semente se forma, a parede do ovário também se desenvolve, dando origem ao fruto.
Em condições ambientais favoráveis, principalmente de umidade, ocorre a hidratação da semente e pode-se iniciar a germinação. Neste caso, a opção 1.1 está correta porque fala que após a fecundação, a flor perde realmente os verticilos florais e irá formar a semente e o embrião. 2.2. Na espiga de milho, cada pequena flor feminina tem um ovário de onde parte um longo estilete que sai na ponta dessa inflorescência. São conhecidos como cabelos de milho. Os cabelos do milho, o órgão sexual do milho. É ele que transporta o grão de pólen até os ovários, que se localizam no sabugo para ajudar a fecundação. O pólen fica em uma inflorescência, que é um conjunto de várias flores, localizadas na parte exterior da planta. Espalhados pelos ventos, caem sobre os fios, escorregando por minúsculos canais. Cada fio está ligado a um ovário, que fica na espiga. Depois de fecundá-los, os ovários transformam-se em grãos, que são o fruto da planta. Quando a espiga está madura, os cabelos se desprendem do sabugo e, ao retirar a palha que os envolve, se soltam com facilidade. O milho, dentro da classificação das angiospermas, pertence à categoria dos monocotiledôneos, isto é, suas sementes possuem somente um cotilédone. Essa opção está correta. Em algumas angiospermas, os frutos são desenvolvidos a partir de ovários cujos óvulos atrofiam e, portanto, não são fecundados. Tais frutos sem sementes são chamados partenorcárpicos, como, por exemplo, o caju e a maçã. Esta opção, ela não está correta no seu exemplo. Ela está correta em toda a definição de fruto partenorcárpico, mas não está correta no exemplo de caju e maçã. Por que não está correto? Porque o caju e maçã não são exemplos de frutos partenorcárpicos. O fruto partenorcárpico é um fruto que o ovário se desenvolve mesmo sem a fecundação, originando frutos sem sementes. A banana é que é um exemplo de fruto partenorcárpico. Os pontos escuros dentro da banana não são as sementes, mas são os óvulos não fecundados. Neste caso, do caju e da maçã, eles não são partenorcárpicos, eles são pseudofrutos. Iremos ver com maiores detalhes na próxima opção. Enquanto os pseudofrutos simples podem se originar do receptáculo de uma flor com um ovário, como por exemplo o saputi, os pseudofrutos compostos originam-se do receptáculo de uma flor com muitos ovários, como por exemplo o abacaxi. Pseudofruto simples pode se originar realmente do receptáculo de uma flor com um ovário. Os pseudofrutos compostos podem se originar de um receptáculo de uma flor com muitos ovários. Porém, esta opção está incorreta porque o abacaxi não é um pseudofruto composto, como veremos a seguir. O pseudofruto é a parte comestível da planta que não é formada pelo ovário, mas sim pelo pedúnculo floral. Vamos saber uma diferença que existe entre pedúnculo floral e receptáculo floral. Pedúnculo floral é este cabinho da flor. Receptáculo floral fica no topo do pedúnculo floral. Então, existem pseudofrutos que são formados a partir do receptáculo floral e existem frutos que são formados a partir do pedúnculo floral. A banana e o caju são formados a partir do pedúnculo. O morango e a maçã são formados a partir do receptáculo. No caso do pseudofruto simples, ele é formado
a partir de um único ovário de uma flor. Eles podem ser secos, carnosos, deiscentes, indeiscentes. No caso do caju, a parte carnosa é o resultado do desenvolvimento do pedúnculo floral. O fruto verdadeiro do caju é a castanha, que está do lado externo. A maçã, assim como o morango, é o resultado do desenvolvimento do receptáculo floral. Os frutos múltiplos, derivados de muitos ovários amadurecidos, pertencentes a uma inflorescência, que crescem juntos, formando uma infrutescência, como é o caso da amora e do abacaxi. Por isso que o abacaxi, na opção 4.4, não está localizado corretamente, porque ele não é um pseudofruto composto, ele é múltiplo. Os compostos, como temos o morango, eles são provenientes do desenvolvimento do receptáculo de uma flor, com muitos ovários. O fruto do morango são os pontinhos escuros em seu exterior. Daí, a opção 4.4 incorreta. Sequência VVVFF. Questão encerrada.